pessoal do canal Enfermagem Fora da Caixa, meu nome é Simone e hoje nós temos uma convidada muito especial, a enfermeira Carla Prado, atual presidente do Corém de Minas Gerais e candidata na chapa 1 da atual eleição, que vai acontecer agora no mês de novembro. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Carla, e de nos conceder essa entrevista, e gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo agora. Obrigada, Simone. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com você. Meu nome é Carla Prado, sou de Uberlândia, sou enfermeira, formada em 2003 na Universidade Federal de Uberlândia. Desde que formei, atuo na área da enfermagem. Trabalhei em PSF, lá em Tupaciguara, foi meu primeiro emprego. Depois em Uberlândia fui RT de hospital. Até que em 2007 eu passei no concurso do Corém, sou enfermeira fiscal. Fiscalizo aí a área do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, o noroeste de Minas, né, região de Unai, Paracatu. Em 2017 nós montamos um grupo de profissionais que queriam mesmo trabalhar pelo coletivo da enfermagem, então nós tentamos a eleição do Corém, fomos eleitos e eu fui indicada para ser a presidente do conselho, então estou presidente desde 2018. Carla, um dos grandes desafios para a enfermagem hoje brasileira é a formalização do nosso piso salarial. Eu sei que você, como presidente, empreendeu algumas estratégias para que isso fosse de fato efetivado e acompanhamos, né, nas redes sociais essa luta pelo piso salarial e acompanhamos também algumas conclusões. Quais são os entraves políticos para que esta formalização do piso salarial ela seja de fato concretizada no Brasil e principalmente em Minas Gerais? Então, Simone, acho que a gente tem que contextualizar, né? A enfermagem é uma profissão que não tem piso salarial estabelecido em lei, né, no país inteiro. Então, no começo da pandemia, logo no olho do furacão, no começo da pandemia, o governador Zema elaborou e publicou um decreto em que ele concedia uma gratificação para o profissional médico da FHEMIG que estava enfrentando a pandemia naquele momento, né? Deixando de fora outras profissões da saúde. Então nós mandamos ofício, procuramos, que a gente queria conversar sobre o assunto. Ele então, através do secretário de saúde, eles fizeram matérias em jornal, alegando que o governo já pagava muito bem o profissional de enfermagem da FHEMIG, né? E que pagava acima da média, inclusive citando valores que eram pagos. Então, assim, com essa reportagem, a gente falou assim, bom, se ele diz que paga tão bem, então ele pode propor esse valor para o restante do estado, né? E como tem uma lei complementar, a lei número 103 de 2000, que dá aos governadores essa competência de propor a criação do piso para profissões que não tenham, nós então elaboramos, o meu corpo jurídico aqui muito competente, elaborou a minuta de um projeto de lei e colocou como base os valores que o governo alegava que pagava na FHEMIG, né? E começamos a tentar uma reunião com ele e ele não nos recebia, mandou um ofício falando que ele só tratava de assuntos relativos à pandemia e que não poderia nos receber presencialmente na cidade administrativa. E o nosso pedido foi para uma reunião virtual, que era o que estava acontecendo no momento. E para nossa surpresa, 2 dias depois da gente receber o ofício, ele recebeu o presidente de um clube de futebol, né, presencialmente. Então a gente ficou sem entender o que ele ia tratar de pandemia, né, com o presidente. Então a enfermagem começou a pressionar através da hashtag Zema Receba o Corém, né, e nós invadimos as redes sociais e então ele decidiu nos receber, né. Então nós fomos até a cidade administrativa com esse objetivo, né, de falar assim, vocês já pagam bem,
né? Como vocês mesmos disseram. Então a gente está trazendo a proposta de um piso para o resto do estado. E ele ficou muito admirado, porque ele não sabia que ele teria essa competência. E ficou de avaliar junto ao advogado-geral do estado se aquilo realmente era possível e se era viável, né? Aí então, dessa reunião, a gente voltando dessa reunião, o Corem criou a hashtag Cria o Piso da Enfermagem, no sentido de ter a mesma movimentação que teve anteriormente para ele nos receber, né? E para nossa surpresa, a enfermagem começou a se mobilizar. Porque esses movimentos que a gente está vendo nas cidades e tudo, não foi o Corem que organizou, né? Começou lá com o município de Caldas, o enfermeiro Rafael, ele organizou os profissionais de enfermagem do município, eles fizeram cartazes e apitos e foram para a Câmara de Vereadores pedir que os vereadores fizessem uma moção para o governador no sentido de pressioná-lo para ele fazer o projeto de lei. E isso começou a se estender. Santa Rita de Caldas, Poços de Caldas, aí começaram os movimentos de rua. Então, assim, hoje já são mais de 50 cidades que já fizeram, tem outras organizando, né? Então, assim, você não imagina o orgulho que eu tô da enfermagem de Minas Gerais, né? Porque entre formada e entre escola e formação, são mais de 20 anos que eu tô na enfermagem e eu nunca vi isso, do jeito que está acontecendo, né? Então, qual que é o entrave hoje? O advogado-geral do estado, ele já deu um parecer falando que sim, que é possível, que juridicamente não teria problema. O que falta hoje é vontade política. Então, assim, o governador Zema, ele deu uma entrevista em Montes Claros falando assim que ele não ia fazer isso para a enfermagem, porque senão ele ia ter que criar piso para caminhoneiro, piso para apresentador de televisão, né? Assim, mostrando um certo descaso com a maior categoria da área da saúde, né? Que é a enfermagem. Então, hoje falta vontade política, né? E nós estamos esperando que ele se sensibilize com essa profissão, né? Lembrando que a média salarial do profissional de enfermagem em Minas Gerais, do técnico gira em torno de um salário e meio, a média, e do enfermeiro de 2 a 2,5 salários, né? O profissional que sai de casa todos os dias para cuidar, né, para salvar a vida do outro, correndo risco, né? Sábado mesmo, a manifestação em Teófilo Otoni, no sábado de manhã, faleceu uma das profissionais que encabeçaram o movimento. Uma técnica de enfermagem morreu de Covid, né? Então, o Brasil, ele bateu recorde, é o país que mais morreu profissional de enfermagem, e os nossos governantes simplesmente não se sensibilizam com esse profissional, né? Uma profissão que é a espinha dorsal do SUS, 60% das ações do SUS são feitas por profissionais de enfermagem, toda instituição tem profissional de enfermagem, toda instituição de saúde, né? Nos 853 municípios de Minas Gerais tem profissional de enfermagem, pode não ter médico, pode não ter dentista, pode não ter psicólogo, mas profissional de enfermagem ele tem, né? Então, assim, é triste você ver o descaso com uma profissão que é essencial à vida. E Carla, a Chapa 1, que você representada por você, tem propostas, estratégias para enfrentar este problema? Nós temos sim, Simone. O movimento Cria o Piso da enfermagem, ele não é da Carla, ele não é do Corem, ele não é da Chapa 1, ele é da enfermagem. Então, é muito importante deixar claro que esse movimento que uniu a categoria, ele está estabelecido e ele vai continuar independente do que acontecer, né? Como eu te falei, até dia 31 de dezembro eu sou presidente do Corem. Enquanto aqui eu estiver, a gente vai lutar por isso, né? Nós estamos aí em reunião com os sindicatos, estamos estudando a maneira mais segura e organizada de tomarmos providências daqui para frente, né? Pensando sempre na segurança do profissional, tanto legal quanto física, né? Porque nós ainda estamos em pandemia, né? Mas estamos organizando
porque é muito importante deixar claro que sem enfermagem tudo para, né? Quando a gente fala que sem enfermagem não tem Brasil, não é exagero. Se você imaginar uma instituição de saúde sem enfermagem, é o caos, né? Então nós estamos estudando a melhor forma, a maneira mais organizada, juridicamente embasada das nossas ações daqui para frente, né? Essa luta, ela não pode parar, o time é agora. A enfermagem está em evidência, na nossa geração eu nunca vi a enfermagem em evidência como ela está agora. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Se a gente perder essa parte da história, dificilmente a gente vai conseguir chegar aqui onde a gente está. Nós pedimos a vocês nas redes sociais, no canal, né, na nossa página, no Instagram, para que fizessem perguntas para as pessoas que representam a chapa. E especificamente para a chapa 1 foram feitas algumas perguntas e eu, Carla, vou ler agora da pergunta do enfermeiro Robson. O enfermeiro Robson é de Belo Horizonte e ele escreve o seguinte: percebo que em todas as vezes que acontece fiscalização na unidade de saúde que trabalho, não há repasse de informações sobre o resultado da fiscalização para todos os profissionais daquele local. Por que isso acontece? Robson, obrigada pela pergunta. Eu acho que primeiro a gente precisa esclarecer o que é o processo de fiscalização, né? O Conselho, ele fiscaliza o exercício profissional da enfermagem, né? Então, as questões, por exemplo, trabalhistas, são questões de sindicato, as questões de estrutura são de vigilância sanitária e o COREN é responsável pela parte do exercício profissional. Então, quando o fiscal ele vai para a fiscalização, ele entra em contato com o enfermeiro responsável técnico, porque esse é o profissional legalmente habilitado e determinado como organizador do serviço dentro da instituição. Então, esse profissional tem uma série de atribuições enquanto responsável técnico, né? Então, o fiscal, ele vai fiscalizar o exercício profissional daquela instituição através do enfermeiro responsável técnico. Então, ele vai entender como que o serviço de enfermagem lá é organizado, se tem todos os instrumentos administrativos que a enfermagem precisa ter, desde POP, regimento interno, diagnóstico administrativo, e isso é responsabilidade do enfermeiro fazer, né? Então, por isso que a fiscalização é feita com ele. Não tem como você fazer a fiscalização com todos os profissionais da instituição. De regra, isso eu posso falar por mim, que fiz isso muitas vezes, a gente aproveita a fiscalização para reunir os profissionais na instituição e fazer uma reunião com eles, esclarecer dúvidas, levar informativo, alguma novidade de alguma resolução nova, né? E quando termina a fiscalização, o enfermeiro recebe um relatório final. Se tiver tudo ok, é só o relatório. Se tiver alguma não conformidade, ele é notificado. Então, ou o enfermeiro ou a instituição são notificados para resolver o problema da instituição. Lembrando que esses relatórios, eles são públicos, eles ficam disponíveis. Então, se a pessoa, por exemplo, igual o Robson, se ele quer saber qual que foi o resultado da fiscalização, ele pode solicitar esse relatório, que ele tem total acesso, né? A informação ela é pública, então se ele quiser, ele vai saber o que aconteceu, ele vai saber como que está tramitando, né? Então, assim, isso não fica escondido. Às vezes é uma questão da pessoa ir atrás da informação. A Karina, enfermeira também de Belo Horizonte, faz uma pergunta, mas ela contextualiza primeiro a pergunta dela. Ela diz o seguinte, Carla: hoje em Minas Gerais há um contingente de enfermeiros especializados em dermatologia e estomaterapia, que têm sido impedidos de realizar procedimentos já estabelecidos pelo COFEM, mas proibidos por meio de liminares de outros conselhos de saúde, principalmente o Conselho Regional de Medicina.
Quais são as propostas da Chapa 1 para garantir o direito desses especialistas? Karina, sua pergunta é muito pertinente. Eu não sei se você acompanha as redes sociais do Conselho, mas no começo do ano nós fomos chamados para uma audiência pública, pelo Ministério Público inclusive, o Corém e outros conselhos, né, para tratar da questão específica da estética e dermatologia, né? A gente sabe que existe aí toda uma mobilização para garantir uma reserva de mercado, né, para uma profissão específica. Então essa audiência pública foi para debater essa questão e eu estive lá, né, defendendo a enfermagem estética, porque os nossos profissionais da área, né, eles são muito capacitados, eles estudam muito. Então nós estivemos lá em defesa não só da enfermagem estética, né, mas defendendo que esses procedimentos estéticos eles não fiquem na mão de uma categoria só. E foi muito válido. Acho que você tem conhecimento, a primeira resolução do COFEM com relação à enfermagem estética, logo que foi lançada, a medicina entrou com a ação e a resolução ela foi suspensa, né? Aí entramos com a ação judicial, conseguimos reverter parcialmente. Então já tem muitos procedimentos que os profissionais de enfermagem estão aptos a fazer, né? Aí o que a gente tem de proposta? É continuar na luta. A gente tem ganho liminares na justiça com relação ao Conselho Regional de Medicina, inclusive a enfermagem obstétrica, né? Minas Gerais fez um parecer em que o enfermeiro obstetra pode sim fazer ultrassonografia. O Conselho Regional de Medicina entrou com uma ação e a gente ganhou na justiça, e isso está reconhecido, né? Enfermeiro obstetra pode sim realizar ultrassonografia, não pode laudar, mas realizar ele pode. Então, as nossas ações aí são buscar mesmo o judiciário para garantir as prerrogativas, né, do profissional de enfermagem, principalmente contra essa tentativa, né, de restringir as ações a uma categoria só. A nossa busca constante é para que o profissional de enfermagem devidamente capacitado possa atuar sem essas perseguições. A Marília, enfermeira em Pará de Minas, pergunta, faz uma contextualização primeiro, perguntando: as práticas integrativas e complementares são uma realidade para a enfermagem hoje. Uma delas é a acupuntura e não tenho visto o movimento do Corém para valorizar essa atividade. Há alguma proposta da Chapa para essa questão, Carla? Então, concordo... Como que ela chama? Ela se chama Marília. Então, Marília, eu concordo com você que as práticas integrativas, elas são fenomenais para a enfermagem. Por quê? A gente que vem aí numa proposição do empreendedorismo na enfermagem, né, eu acredito muito no empreendedorismo. Acho que o profissional de enfermagem, o enfermeiro, ele precisa assumir a autonomia da sua profissão, né, deixar de ser empregado de alguém, né, e se tornar dono do seu negócio, e as práticas integrativas elas ajudam muito nesse sentido. E o que acontece? A acupuntura, né, acho que todo mundo acompanhou aí, que também foi judicializado, né, a medicina queria ter exclusividade numa arte milenar, né, como só eles pudessem fazer. Isso ficou no judiciário muito tempo, até que finalmente, né, a gente ganhou isso na justiça. O enfermeiro especialista ele pode fazer. E então isso teve muita divulgação, né, na época, tudo. Eu falo assim, hoje não está divulgando muito. A enfermagem tem mais de 100 especializações, né? Então assim, a gente não foca em uma. A gente foca na questão do enfermeiro ser especialista na área dele e principalmente dele ir atrás da sua independência, né? Nós temos aí a resolução do COFEM de clínicas e consultórios de enfermagem. Eu vejo como uma oportunidade para o profissional,
né? Então, a gente não dá para focar em uma especialização única, né? A gente tenta fazer o geral, que o profissional aproveite a sua expertise e monte aí sua clínica, seu consultório, né, com os amigos. Não é fácil, a gente sabe que não. Montar um negócio no Brasil é muito complicado, é muito burocrático, né? Mas a gente tem casos de sucesso aqui em Belo Horizonte que dão orgulho a gente, né? Você vê o profissional que ele foi atrás, mesmo com todas as dificuldades, e hoje está se tornando referência, né? Não só em Belo Horizonte, como no estado. Então, todas as especialidades, elas são importantes, ela tem seu valor. Quem já fez acupuntura sabe, né, o tanto que é bom, né, o tanto que é saudável. E assim, depende também do profissional fazer a sua propaganda, né? Hoje rede social está aí para isso. A gente consegue atingir um público enorme, né? E é o seu trabalho que vai fazendo esse chamamento, né? A acupuntura, ela teve nas mídias assim muito tempo exatamente pelo embate, né? Mas graças a Deus hoje ela é uma vitória, ela é uma conquista. O profissional capacitado, ele pode exercer a acupuntura, né? Assim como outras, né? A enfermagem estética e por aí afora. Depende do profissional. E agora a pergunta vem de uma estudante de enfermagem, a Rita. Ela diz o seguinte: os estudantes de enfermagem têm enfrentado muitos problemas em estágios extracurriculares, desde a falta de vagas na área hospitalar até a responsabilidade de assumir funções além de sua capacidade, muitas vezes sozinhos aos finais de semana. O Corém tem acompanhado essa situação? Como o Conselho pode interferir na disponibilização de vagas para acadêmicos de enfermagem? Oi, Rita. O estágio extracurricular, ou não obrigatório, né, as instituições podem ou não oferecer, né, não é uma obrigatoriedade. Então, quando você diz que vocês estão assumindo funções inclusive sozinhos nos finais de semana, isso é ilegal, tá? Então, vocês têm que denunciar, porque no estágio, o estudante ele tem que ser acompanhado pelo profissional da instituição. Então, vocês não podem ficar sozinhos, né? Então, assim, se isso está acontecendo, tem que denunciar, a gente tem que verificar. O estágio extracurricular, ele é importantíssimo, né? Tudo que o estudante, o acadêmico, puder aprender em termos de estágio é importante, mas o estágio tem que ser feito de forma legal. Não pode haver contratação de estagiário para substituição de mão de obra, entendeu? Então, se os acadêmicos estão ficando sozinhos, isso é crime, tá? Então, denunciem, manda a denúncia para o Corém que nós vamos averiguar. E com relação à criação de vaga de estágio, não tem como o Corém interferir nisso. Cada instituição tem autonomia para definir se ela tem interesse e se ela pode receber estagiários de forma extraordinária, né? Infelizmente, a gente não tem competência para obrigar a instituição a contratar estagiário. O profissional, sim, né? A gente tem a competência para notificar a contratação de profissional, mas estagiário não. Agora a pergunta é do Renato, que é enfermeiro em Sete Lagoas. Ele diz o seguinte: a produção científica do Corém é muito pequena em relação a São Paulo, por exemplo, e eu normalmente uso as referências de São Paulo. Por que há escassa publicação científica disponível no site do Corém de Minas Gerais? Então, Renato, quando a gente assumiu o conselho, a Câmara Técnica, que ela praticamente só respondia e-mail. Então, nós fechamos a Câmara Técnica por 6 meses para reestruturação, né? E desde então, a nossa produção científica aumentou consideravelmente. Te convido a entrar no nosso site, nós criamos um site novo, inclusive lá tem publicações da enfermagem, que a gente publica não só o material desenvolvido aqui no Corém, os pareceres técnicos,
como publicações de profissionais de enfermagem, pesquisas, está tudo lá no site, fácil de achar. E com relação à nossa Câmara Técnica, a gente não só tem produzido muito, mas como material de muita qualidade. Recentemente a gente lançou e está disponível no site o Manual de Transporte, são 2 volumes, que descreve todo tipo de transporte, né, feito pela enfermagem. Lançamos recentemente o Manual de Cuidados Paliativos, então dá uma olhadinha, talvez tenha algum tempo que você não entra no site, mas tem muito material produzido, muito material bacana, e talvez você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas agora só aqui no Corém Minas Gerais, sem precisar recorrer a outro conselho. O Fabrício é técnico de enfermagem em Santa Luzia e ele diz o seguinte: alguns colegas de profissão têm sido expostos a problemas de saúde de todo tipo, nos hospitais, nas UPAs e em todos os lugares. Alguns têm morrido por causa da Covid, de acidentes de trabalho e não têm tido apoio do governo, como auxílio ou indenização. O que o Corém pode fazer para resolver este problema? Então, Fabrício, isso é realidade, né? Antes da Covid já acontecia, com a Covid só potencializou, né? Profissionais que estão falecendo ou ficando incapacitados por conta de acidente de trabalho, né? Por conta da sua profissão. Então, de novo, né? Questões trabalhistas não são da competência do Corém, mas isso não nos impede de brigar pela causa, assim como a gente tem feito pelo piso, né? O governo tinha decretado que a Covid seria considerada acidente de trabalho, aí voltou atrás, né? Então a gente tem pautado as nossas brigas nessas conquistas para o profissional. Infelizmente, algumas coisas a gente não tem como legislar, né? Assim, não tem como o Corém decidir ou obrigar a instituição ou o governo a bancar isso, a pagar o profissional, a indenizar o profissional. Mas a gente tem a capacidade de brigar mesmo por isso, né? A gente faz aí esse ano nós conseguimos talvez até por conta da pandemia, mas a gente conseguiu aí acesso a muitos deputados, né? E levando as nossas pautas para eles. A gente precisa dessas pessoas para criarem as leis, né? Aproveitar até o gancho disso, né? Eu costumo falar que o profissional de enfermagem ele precisa entender que quem faz lei nesse país, né, quem propõe lei é deputado, né? Então, se a gente não tiver lá no Congresso, aqui na Assembleia, nas câmaras de vereadores, profissionais comprometidos com a enfermagem, aí realmente essas pautas não vão avançar. Então a gente precisa amadurecer politicamente, né? E prestar atenção aí, começar a identificar as lideranças da enfermagem e começar a apoiar essas pessoas para que eles estejam nesses espaços. Aí sim, lá eles têm o poder de propor a criação de uma lei e isso se tornar realidade para nós, né? Mas enquanto a gente não conseguir essa representatividade, aí realmente as coisas para a enfermagem vão ficar como estão até hoje, né? Projetos de lei aí das 30 horas tem 20 anos que está parado, né? Tem projeto de lei de 30 horas, projeto de piso, projeto de descanso digno, projeto de aposentadoria, e estão parados, né? Então a gente precisa de pessoas realmente envolvidas com a enfermagem que façam com que essas pautas se movimentem. Carla, para a gente fechar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Por que você considera que a Chapa 1 deve vencer as eleições do Corém deste ano? Simone, quando a gente entrou no Corém, na nossa campanha para a eleição, nós fizemos uma série de propostas, né, de compromissos de campanha, na verdade, e todos eles foram cumpridos. Todos os compromissos foram cumpridos e nós fomos além, né? Eu não sei se você tem conhecimento do Projeto Correio, queria te explicar, né? Hoje o Corém tem a sede em Belo Horizonte,
9 subseções distribuídas no estado e 2 UAIs que começaram a prestar serviço para o Corém também sob o meu mandato. Então, Minas tem 853 municípios, ou seja, mais de 830 municípios, os profissionais tinham que se deslocar até algum lugar para poder resolver os seus problemas com o Corém. Desde fazer sua inscrição, renovar uma carteira, pegar uma certidão. Com esse convênio que a gente fez com os Correios, que no momento são 4 agências aqui em Belo Horizonte que estão fazendo o piloto, quando isso estiver finalizado, falar assim, o sistema está funcionando, o Corém vai estar em todos os municípios de Minas Gerais. Todos. Ninguém vai precisar viajar para resolver suas coisas com o conselho, né? Então, imagina a pessoa lá de Pará de Minas mesmo, né? A colega mandou a pergunta aí. Ela vai lá na agência do Correio e resolve o problema, ela não precisa vir a Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que esse é o maior legado que a nossa gestão está deixando, né? Você não sabe o quanto eu fiquei feliz com isso, porque exatamente por ser fiscal, por viajar muito, por ter contato com esse profissional lá na ponta e sentir a dificuldade que ele tinha que ir na folga dele, ou então ele tinha que trocar o plantão, tinha que ir de carona com a ambulância, ou então tinha que pagar a passagem. Isso, além de desgastante, é caro para ele. E a gente vai conseguir fazer com que o Corém esteja em todo o estado, né? Eu vejo isso como um ganho para a enfermagem gigante, né? Além de tudo, a gente conseguiu sanear a questão financeira aqui do Conselho, né? Um corte de gastos profundo, e isso nos permitiu dar ao inscrito, ao profissional de enfermagem, um desconto de 30%, que nunca foi dado, né? Então, assim, eu acredito que pelo trabalho que a gente desenvolveu, a luta que a gente vem aí diariamente pela enfermagem enquanto profissão, pelo coletivo, eu acho que por isso a gente deve continuar assim. Inclusive esse ano de 2020 ele foi muito atípico, né? Por conta da pandemia, tudo ficou muito parado. Então alguns dos nossos projetos, eles caminharam de forma muito devagar. E 3 anos é pouco para você conseguir concretizar tudo que você deseja, né? Então, assim, pedir mesmo esse voto de confiança de novo dos profissionais para a gente continuar já o que está fazendo e propostas, assim, de melhorar ainda mais as condições para o profissional de enfermagem. Carla, eu gostaria muito de agradecer essa entrevista, ela foi muito esclarecedora. Acho que você contribuiu muito para o nosso entendimento da sua atual gestão e das propostas da Chapa 1 para o Corém. E eu espero que todos nós, enfermeiros, votemos no início de novembro agora, entremos no site do Corém para recuperar nossa senha, para ter a garantia da votação e que votemos com consciência e maturidade. Muito obrigada mesmo. Simone, eu que te agradeço, prazer imenso te conhecer, conversar com você, né? E convidar aos nossos colegas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que exerçam seu direito ao voto, né? Como a campanha do COFEM fala, quem não vota se anula, né? Então exerçam esse direito, apesar de ser uma obrigação, eu também entendo como um direito. Votem, analisem as 2 chapas, vejam as propostas, veja aquilo que você acha mais interessante de cada um, mas vote. É muito importante a participação da enfermagem para que a categoria se torne cada vez mais forte. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Se você gostou dessa entrevista, curta, compartilhe com os colegas enfermeiros ou com outros profissionais, com outras pessoas. Os links com as propostas da Chapa 1 vão estar aqui embaixo na descrição do canal e se inscreva no canal. Afinal de contas, ele só vai continuar existindo se você se inscrever, curtir e compartilhar. Muito obrigada!